Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Na Etíope Digital, a gente está recebendo agora aqui o Leonardo e a Joyce, que são nossos clientes dessa área de marketing, dessa área de gestão de rede social. Os nossos clientes aí já tem 3 anos, né, Léo? Isso. Por aí. Então vamos lá. Seja bem-vindo, Léo e Joyce. Obrigada. Eu queria que vocês começassem aí contando a sua história, trajetória, formação, contasse um pouquinho de cada um, de como chegou na Etíope. Show de bola. Primeiramente, agradecer o convite, Bruno. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Meu nome é Leonardo Portugal, eu tenho 29 anos e sempre fui apaixonado por comunicação, sempre fui muito comunicativo. Na escola, sempre fui aquele aluno que transitava com a galera nerd, com o fundão, com a galera alternativa. Então, eu sempre fui bem articulado e bem quisto em relação na área da educação na escola. E com 15 anos, eu passei num processo seletivo para atuar na área de pesquisa de satisfação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí eu atuei durante 2 meses nessa pesquisa de satisfação. Eu ligava para as pessoas, perguntava se a ocorrência, se ocorreu tudo bem, se foi bem atendida, se solucionou o ocorrido. E eu comecei a me destacar bastante, porque eu comecei a encontrar formas dentro dessa atuação na comunicação, onde um dia eu tinha que atuar num batalhão de olaria e no outro dia eu tinha que atuar no batalhão de Copacabana. Então eu fui alternando a minha comunicação atendendo esse tipo de público. Infelizmente eu tive que sair, que na época a Jovem Aprendiz atualizou, teve uma mudança na lei que eu só poderia atuar com 16 anos, e aí eu tinha 15 anos somente e acabei saindo. E com 18 anos, com 17 anos terminei o ensino médio e decidi fazer publicidade e propaganda. E aí entrei nessa área, minha irmã já era formada na área, já comecei a gostar de tudo que ela falava. E no primeiro ano de faculdade, eu entrei na agência experimental chamada Sapiens, que é a agência experimental da rede de ensino da Estácio de Sá. Foi até onde eu encontrei a Joyce em 2014. E comecei a atuar na área de design para começar. Peraí, tu tem 29, 10 anos atrás. Começou cedo, né? Comecei cedo. Entendi. Comecei cedo. Já tem tempinho. Já tem bastante tempo. De quê? Não, de namoro, de tudo. Né? Já estamos há 10 anos. 2014 foi o ano que nós nos conhecemos. Em 2013 eu participei da Semana da Comunicação. E aí foi onde eu conheci. Na Estácio. Na Estácio. Foi quando eu conheci, em 2014. Nos conhecemos nessa agência experimental. E aí já começou a ter um pequeno flerte já. Porque eu falei que morava na Taquara, então... E ela morava na Barra da Tijuca, então... Ficou pertinho, né? Despertava o interesse que a Taquara é um ótimo bairro. Né? Comparado à Barra da Tijuca, muito melhor. Muito melhor. Bar barato. Não, tem um churrasquinho de alta qualidade. Barra da Tijuca é outro nível. Eu vou agora. Tem parque. E aí, enfim, aí comecei a atuar nessa agência experimental como designer, porque eu já tinha a vontade de conhecer várias áreas dentro de uma agência de publicidade, exatamente para eu poder atuar de forma com maestria, que era a área de atendimento. Que a área de atendimento, ele é o pilar que ele distribui, começa a delegar as funções para essas áreas de redação, planejamento, design, e eu queria atuar em cada área um pouquinho até chegar à minha carreira profissional. E fiquei durante 5 meses na Sapiens. Eu me desliguei e eu fui trabalhar com política. E aí eu entrei como assessor de comunicação de um deputado estadual em 2014 também. E após a eleição, esse período eleitoral, eu saí e comecei a atuar em estágios. Atuei no estágio na Academia Rio Esporte. Passei um processo seletivo. Tudo nessa parte de design? Tudo nessa parte de design. E fui migrando, Gestão de rede social. Exatamente. Que aí já estava começando a chegar a era digital, mais força, saindo do impresso, entrando no digital de Facebook, Instagram. O Facebook era força, o Instagram ainda estava começando. Você só colocava foto no feed, não tinha nenhuma ferramenta na época. E o Facebook você já tinha ali um impulsionamento e outro, já começando a nascer a questão do tráfego pago, mas muito, muito recente ainda. E 2016, 2015, eu entrei na Globosat, trabalhei 1 ano e meio na Globosat. Foi um período, uma experiência muito grande,
de trabalhar numa empresa de uma proporção. Eu trabalhei como maquinista, que eu montava e desmontava cenários. Então, assim, foi um aprendizado numa empresa gigantesca. E depois passei no processo seletivo de um estágio também na área de design. E eu comecei ali já a identificar coisas melhores. Só que nesse meio tempo, a Joyce se engravidou em 2016. Isso foi em 2016, a Joyce se engravidou. Engravidamos, né? Engravidamos. Aí a chave virou pros dois. E assim, foi um baque na minha vida, porque eu tinha acabado de entrar nesse estágio, eu ganhava R$800. Muda tudo, né? Não, aí eu falei, que loucura é essa? Acabei de entrar no estágio, eu vou ser pai daqui a 9 meses, o que eu vou fazer? E aí já foi a virada de chave de sair de um garoto para um homem. E aí eu entrei em contato com meu pai, falei, pai, a Joyce está grávida, vou ter que sair do estágio. Ele, não, você acabou de passar no estágio, não vai mesmo. Falei, não, pai, vou sair do estágio, vou botar currículo em loja. Ele, não vai não. Tá com quanto tempo? Eu falei, não, tem 3 semanas. Ele, não, tu tem 9 meses para virar a tua chave. E foram esses 9 meses. 2 meses depois eu fui efetivado no estágio, para a área que eu tanto queria de atendimento. E no ano seguinte eu decidi abrir a Etíope Digital junto com mais 2 sócios. Foi em 2000 e... Então, há 7 anos atrás eu abri a Etíope. E foi 2016 foi quando eu engravidei. A Sofia nasceu. Mas o CNPJ foi o Matheus que abriu, não foi? Foi o Matheus que abriu. Como MEI, né? Como MEI. Depois MEI muito ele tempo. fez transferência para a Sociedade Limitada. É, isso aí. Exatamente. Então, a Joyce se engravidou em 2016. 2017 a Sofia nasceu. 2018 eu abri a Etíope com mais 2 sócios. Foi, pô. E aí eu queria entender com você o seguinte. Você quer falar alguma coisa, apresentar, Joyce? Fala aí, Joyce. Apresenta Não, ele já fez uma breve introdução, né? Mas você também é design, então? Sou designer. Você também fez a mesma faculdade? Fiz. Aí eu comecei antes. Eu sou um pouquinho mais velha, tenho 33 anos. Aí eu já tava lá quando ele chegou. Aí eu fui, a gente trabalhou na SAPES, acho que eu saí um pouquinho antes. Saí um pouquinho antes da SAPES, que eu fui trabalhar com meu pai, com corretora de seguros, completamente diferente. Aí eu fui, trabalhei até... Eu engravidei... 2016. Foi até pouquinho depois de eu engravidar. Não, você trabalhou até 2018. Foi quando? E como é que foi? A gente fala muito assim, né? Quando a gente tem filho cedo, né? Tem um lado bom que tu já resolve tudo, né? De uma vez só, o filho cresce, tu consegue brincar mais e tal. Mas é uma dificuldade muito grande ali, né? Mas assim, como é que foi essa relação de vocês se fortalecendo para cada um se ajudar ali, se posicionar dentro da área, e como é que foi essa relação? Então, ali de você começar no meio disso tudo e você tentar encontrar meios. Eu entendo que, cara, filho é uma coisa que você se adapta, dá um jeito. Exatamente. E uma vez o cara falou pra mim assim, cara, o filho vai tomar um leite de R$10, vai tomar de R$50, ele vai brincar, assim... Então, você se adapta, entendeu? Então, isso faz até você correr mais atrás. Exato, foi o que aconteceu. Porque talvez você nem chegaria onde você chegar se não tivesse a força. Porque a virada de chave, eu sempre tive o sonho de ser pai, mas quando ela engravidou eu tinha 20 anos. Então, assim, foi um baque muito grande, porque não foi nada planejado, e ganhando R$800. Então, assim, você começa a despertar o potencial que você tem. Eu sempre soube assim, a vontade que eu tinha, a raça. Que você tem por alguém. Exatamente, que daqui a 9 meses eu vou ter uma filha para criar. Então eu comecei a fazer trabalhos de faculdade. Eu pegava trabalhos de pessoas para poder fazer. As pessoas não falavam que não queriam fazer. Eu começava a pegar grupos e começava a fazer esses trabalhos para eu poder complementar uma renda, já para eu poder guardar um dinheirinho para poder comprar algumas coisas para a Sofia, entendeu? E você tem mais algum outro filho, não? Não, somente a Sofia. Tem uma parada, né? Dei uma parada. Mas o meu, assim, eu tive um do primeiro casamento, que eu comecei a namorar com 16, casei com 24. Tive mais ou menos o problema do que o teu, mas eu acabei casando, ganhando pouco, aí atrapalhou um pouco minha carreira ali no início.
Aí depois eu separei, aí eu comecei de novo, e agora tive dois filhos, né? Então, assim, eu não... Pior que, assim, a gente tem coisas que a gente... Cara, acho que eu nunca falei isso, então falei poucas vezes, assim, talvez só os mais próximos, sabe? Quando eu era pequeno, cara, eu uma vez eu deitei e falei assim, Deus, eu quero ter 3 filhos e um cachorro. E assim, e você corre atrás das coisas, né? E eu não planejei ter 3 filhos, porque no primeiro, assim, eu acabei me separando, minha filha era pequena, então juntou um pouco o trauma ali da separação. Mas, cara, foi... Depois tu acaba você tendo 2, 3, fala, caraca, olha como Deus faz as coisas, né? E eu sempre sabia que ia ter um menino. A primeira foi a menina. E na Bia, que foi a terceira, eu em 2016, assim, eu passei uma crise que eu tive. Eu fui na igreja, eu sentei ali, tava tudo escuro, cara, assim, só tinha eu na igreja católica ali em Caraí. Na época eu morava ali, aí antes de passar eu passei ali, eu tive uma visão da Bia pequena, né, assim, com o André e tal. Falei, cara, que sonho de parada estranha, cara. E aí passou, aí eu tive o Davi, aí depois quando o André falou que ficou grávida de novo, eu falei, cara, é menina. Aí ela mentiu pra mim, né, eu falei, não, eu tenho certeza que é menina, cara. Se Deus falou, pô, é menina, não tem como não ser. Aí ela virou, aí ela fez um falso chá de bebê falando que era menina. Aí eu fui pro quarto e falei, pô, Deus, tá maluco, cara? Tu não falou que era menina? Eu agora não entendi mais nada. Pô, aí entrou no conflito. Aí eu entrei no conflito com Deus mesmo. Falei, caraca, então quer dizer que eu pensei que eu escutei, eu não escutei? Que coisa de maluco e tal. Aí, beleza. Aí depois, não, é menina mesmo e tal. Eu falei, tá, já sabia. Mas a vida, ela vai te enfrentando, né? Então, exatamente. Assim... E você acaba fazendo mais as coisas porque você tem a obrigação, enfim. Isso aí. E se talvez fosse parar, você não fazia. Queria que você falasse um pouquinho ali, cara, de como você enfrentou esse teu início da trajetória, quais foram os seus erros e tal, que a gente tenta falar um pouquinho dos erros, né? Assim, não é que os acertos não são importantes, mas... Exatamente. Mas o nosso princípio é tentar ajudar as pessoas que têm problema, porque assim, quando você erra muito, você tem uma vida... Questão de dificuldade, a pessoa tende a desistir, depressão, essas coisas todas. Exatamente. Então esse a gente tenta trabalhar não, né? A gente tenta falar que tem coisas que saíram ali. Então, através de esse é um ponto importante, assim, eu acho que uma virada de chave foi a partir do ano passado, foi a minha virada de chave de profissional, acho que a partir de agosto foi a da Joyce, que foi exatamente de cuidar do mental. Acho que o mental, ele é seu aliado e ele é seu maior inimigo. Então você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, mas se teu mental não está em dia, meu amigo, esquece. Então durante bastante tempo a gente faturou, nós tivemos bastante conquistas e tudo mais, mas no momento de dificuldade não... A gente vê essa questão do mental, às vezes tu chega assim, cara, passei por um problema muito complicado no ano passado, e por isso que eu fiz até o Conecta SBF, assim, porque eu sei quanto... Ainda tem algumas coisas, porque a vida é uma montanha russa, exatamente, né? Semana é um problema tal, mas aí você senta assim e fala, cara, você não tem motivação de trabalhar, você não tem nada assim, e é pesado às vezes o clima assim mental, e você trabalha com criatividade, né, cara? Mas isso que é complicado, mas eu né? conseguia separar essa questão. Então assim, quando eu entrava numa atmosfera minha no profissional, eu conseguia produzir. Mas quando eu parava, eu me desligava do trabalho, entrava aquela questão. Então assim, eu sou uma pessoa que eu guardo muitos problemas pra mim. Então se eu vou na rua, as pessoas acham que eu não tenho problema nenhum, porque eu tô sempre sorrindo, sempre exalando energia boa e tudo mais. Mas quando eu tava no meu momento solo, eu me autocriticava e eu não conseguia dividir meus problemas com outras pessoas. Então eu sempre me fechava. Então assim, o mental por muito tempo foi muito ruim pra mim, que no momento de dificuldade eu entrei num buraco negro que eu não conseguia sair, e aí eu entrei na questão da ansiedade, na compulsão alimentar. Então eu só... Pô, tu é magro, cara. Calma. Como é que tu entrou na compulsão? Aí é fake, hein? Então, exatamente, aí entra essa questão. Cheguei a 100 quilos. É mesmo? Exatamente. Com compulsão alimentar, ansiedade, tomando cerveja mais do que devia no final de semana.
E entrei num buraco que chegou um momento, num dia, que eu falei assim, Deus, pô, se for da sua vontade, você me leva. A gente pede, né, cara? Você me leva porque eu não tô aguentando. Exatamente. A gente não pede. Eu não pedi pra morrer, não. Mas não é que eu pedi pra morrer. Eu não queria me matar. Mas, exatamente. Assim, mas você pede, cara, pelo amor de Deus, você vai me leva. Me leva a um infarto aqui, eu vou embora. É isso aí. Boa. Exatamente. Então, assim, eu nunca cheguei pra buscar ajuda. Entendeu? Eu achava que aquilo ali era uma crise de ansiedade, que o tempo ia melhorar em questão do financeiro e tudo mais. Mas não. O financeiro poderia ir melhorando e aquele buraco eu tava dentro dele. E ele sempre guardava tanto porque eu dentro da mesma casa não sabia. Não conseguia identificar, porque eu me fechava. Eu só soube depois, muito tempo depois que ele me falou. Entendeu? Essa parada é muito perigosa. E aí no ano passado, após o aniversário da Sofia, isso foi num domingo, na segunda-feira eu falei assim, Joyce, vou parar de beber durante o tempo e vou virar minha chave. Ela, não, você tá falando isso mais uma vez. Eu falei, não, eu vou mudar a minha vida agora. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha cabeça. Eu acho que a partir daí as coisas vão começar a melhorar pra gente. Em relação à empresa, em relação à família. Porque eu não tinha força nem pra brincar com a minha filha. Eu também. Eu não conseguia brincar com ela. Eu não tinha, vontade nenhuma. Sim, não conseguia. Ela falava, papai, vamos brincar. Eu falei, não, filha, papai tá trabalhando. Entendeu? Mas eu não tinha. Não tem aquele ânimo, não tinha ânimo. Frustrado. Exatamente. Eu não conseguia trazer energia. Exatamente. Tu se afasta pra não fazer o mal. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu comecei a treinar. Comecei a montar o meu planinho de alimentação. Falei, não, agora vai. E eu parei de beber. Na terça-feira, minha avó teve um AVC. Na terça-feira. Gangorra, né? Aí eu falei, e isso eram às 10 horas da noite, a gente gosta de jogar um vôlei no condomínio, 10h30 da noite, minha irmã me ligou e falou, poxa, vem aqui que minha avó tá meio torta. Eu liguei pra SAMU, mas não deu previsão de socorrê-la. Aí peguei o carro, fui na casa da minha avó, cheguei lá, minha avó tava já com AVC, né, com a boca torta, enfim, levamos lá pro hospital. E dentro dessa batalha foram 4 meses com a minha avó hospitalizada. Isso foi em março e junho, minha avó fez a passagem dela. Mas eu ia lá sempre visitá-la, né? Porque eu gosto, porque isso eu falei em relação à energia. Sempre ia lá visitar, mesmo com meus problemas, ia lá visitar, sorrindo, brincando com ela a todo momento. E eu falei, não, isso aí não vai ser uma dificuldade para mim, não. Eu vou passar por isso. E aí continuei a dieta, tudo. Chegou em abril, dia 2 de abril, eu fraturei o tornozelo jogando vôlei. Quebrei a fíbula. 1 mês sem andar. Aí falei pra Joyce, Joyce, isso aí não vai me derrubar, não. Ela, não, agora você vai voltar a beber? Eu falei, não vou voltar, não. Eu vou arrumar um jeito pra treinar todos os dias e eu vou trabalhar mais ainda todos os dias. Eu treinei todos os dias de bota, em casa. Arrumei 2 pezinhos com um amigo, treinei todos os dias. Eu perdi 5 quilos em 1 mês. Fazendo dieta, tudo. E agora, março, completa 1 ano dessa virada de chave. Eu emagreci 21 quilos. E assim, eu sou uma nova pessoa no mental, no motivacional. Isso de ser humano, de homem, de tudo. Assim, hoje a minha filha... Ontem, minha filha, a gente estava num cliente nosso numa inauguração. Pô, eu brinquei com a minha filha, tipo assim... Como eu nunca brinquei, de correr, de brincar, a gente vai no shopping, hoje eu tenho disposição de entrar num brinquedo com ela, de poder pular. É outro nível. Então, é outra coisa, é um outro estilo de vida, entendeu? E qual é o impacto que você entende que... Mas olha só um ponto. Isso tudo foi pela empresa ter ido mal, por alguma coisa sua, ou aquilo foi consumindo essa tua depressão? Assim, porque nós perdemos alguns clientes grandes, não por incompetência nossa, porque a gente teve problemas com alguns sócios, exatamente que eram contratos grandes, a gente se dedicava demais, então acabou tendo alguns tipos de divergência. Mas foi mais pela empresa mesmo. Exatamente, e dando resultado, aumentando o faturamento, e você não entendia o porquê aquilo acabou, entendeu? Sim. Então... às vezes acontece mesmo. Não, e acontece porque um dos sócios me defendeu, deu uma conta pra gente de um cliente, de um restaurante pequeno na Barra da Tijuca, aqui na Barra da Tijuca, próximo ao posto 5, chamado Tower Gourmet. Nós iniciamos o trabalho lá com 250 seguidores. O restaurante faturava R$35 mil. Hoje o restaurante fatura 530 mil por mês. Que isso? Nós temos 161 mil seguidores nas redes sociais.
Maneiro. Entendeu? Então, Foi assim... uma virada... E foi um cliente que eu radical, falei pra ela, falei, não, a gente vai pegar esse cliente pequeno aqui, a gente vai fazer acontecer. Então, eu sou uma pessoa muito desafiadora. Se você falar pra mim, Léo, você não consegue, pô, se eu falo que eu consigo, também. Meu amigo, eu vou dar a volta ao mundo, mas eu vou conseguir, entendeu? E então, qual é o impacto que você entende da gestão da rede social nas empresas hoje em dia? Porque antigamente tinha... página amarela, tinha aquele comercial de você botar propaganda, outdoor. Do impresso. Hoje disso tudo se resume à internet. Exatamente. Como é que você entende como é que é o impacto disso? E qual é a diferença de investimento para uma empresa que está começando então, vamos lá. a fazer? Qual é o investimento que tem que fazer? Isso aí. Então, uma boa gestão de rede social, você vai atrair novos clientes, você vai fidelizar e você vai dar autoridade à sua marca, tá? Então, com estratégias bem definidas, o que vai acontecer? Você vai aumentar a sua visibilidade, você vai fortalecer a sua marca nas redes sociais e você vai trazer engajamento para o público certo, tá? E, consequentemente, isso impulsionará as suas vendas. Então, com a rede social, você consegue segmentar de forma assertiva. Então, você deu o exemplo do outdoor. O outdoor, 30 mil pessoas vão passar naquele local. E você vai gastar aí em torno hoje de R$ 1.500 durante 15 dias. Hoje, com R$1.000 de investimento mensal para tráfego pago, você vai atuar durante 30 dias, entendeu? E você vai atingir esse público de forma assertiva. Como funciona? A gente segmenta... E mais relacional também, exatamente. Né? Você segmenta o público da forma que você quer, através de interesses do seu produto. Então você vai focar, você quer pedir uma pizza, então vamos buscar palavras de interesse, de pizzaria, de pizza, comida local, dentro do raio de atuação da empresa. Então você vai ser muito mais assertivo para você poder converter em vendas, entendeu? Mas como é que é essa tua parte de você chegar a entender o negócio da pessoa porque não é fácil, né? Porque você atende quantos segmentos mais ou menos hoje? Então hoje nós atendemos 4 segmentos. Hoje nossa especialidade é restaurante. Mas nós atendemos detetizadora, posto de gasolina, clínica de... E como é que é para tu entender esse... Então, a gente entende a necessidade do cliente. O que ele deseja com a rede social? Tem cliente que quer somente visibilidade, ele quer aumentar o alcance dele, ele não quer converter em vendas. Tem cliente que quer mais engajamento, quer criar mais curtidas, mais comentários, mais seguidores. E tem cliente que quer converter em vendas. Então a gente entra nesse... até hoje um diferencial nosso, que a maioria das agências de marketing digital, eles não querem ir até o cliente. Eles somente falam por call, eles não querem conhecer o próprio negócio, mesmo estando próximo dele. E eu faço questão de me relacionar próximo ao cliente, de chegar no local, entender o que ele deseja, entender a logística de trabalho, entender os colaboradores, exatamente, para que eu possa divulgar de forma assertiva do que realmente é aquele produto, entendeu? Terceiro espaço, localização. É um trabalho bem árduo, né? Não, é bem árduo. Então, você pensa que não é, mas para fazer direito é bem árduo. Então, a gente faz toda a parte de gerenciamento de redes sociais. Então, a gente fala de restaurante, de posto de gasolina, a gente faz a parte de audiovisual. Eu acho que você você criar um conteúdo é uma situação, e o tráfego pago, a especialidade do tráfego pago já aí é o carro, outra vibe. Né? Aí é o carro-chefe, mas assim, é uma engrenagem. Então, o que eu falo hoje para o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou de grande porte, invista em redes sociais, tá? Você tem que estar nas redes sociais, tá? Se você vai iniciar um negócio, esteja no Facebook, esteja no Instagram, esteja no Google Meu Negócio, esteja com um site institucional, dependendo do seu segmento, mas esteja em alguma dessas plataformas, tá? Porque hoje é imprescindível você estar dentro das plataformas digitais. Então, um exemplo que eu dou hoje para um empreendedor de gastronomia, seja ele de consumo no local ou delivery, invista em um profissional de audiovisual, de fotos e vídeo. As pessoas comem com os olhos. Então, não importa se você é pequeno, mostre que seu produto é grande. Entendeu? Então, muitas das vezes a pessoa ela quer economizar, quer tirar foto do próximo telefone, mas quando vai verificar a pizza, ela não converte. E não vai converter. Porque o que mais tem são opções de restaurante. Quando você entra no iFood, você vai entrar no telefone, vai ter um patrocinado. O visual é muito importante, né, exatamente. A qualidade. Quando a gente começou a fazer o podcast aqui, todo mundo faz de qualquer jeito, pega o celular.
Aí eu falo assim, cara, mano, eu não entro. Aí assim, até o Ricardo, que é o nosso. E o Farofa também. Farofa. Mas assim, eu preferi investir melhor eu comprei os equipamentos. Isso aí. É claro que existem melhores, né? Assim, mas hoje todo mundo elogia essa questão da qualidade. Você viu, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu falei foi a qualidade. Fica gostoso de escutar, É fica. Então, assim, aí você às vezes dá um tiro, que é um tiro só, cara. Não tem jeito, você só tem uma bala. Exatamente. Então, se você não fizer algo com o mínimo de cuidado, qualidade, de zelo, exatamente. de qualidade, é óbvio que, pô, tem câmera de 100 mil reais. Não, tem, mas você tá tem entrando, coisa, você tá competindo, entendeu? Você tá entrando no mercado com qualidade. Uma qualidade, você investe numa mesa de som boa que a gente tem uma top. Cara, eu acho que faz diferença. Exatamente. Então, assim, você não precisa, tem que encontrar sempre o meio termo. E eu acho que é bem sensível a isso. E por exemplo, todo mundo, várias vezes aqui, falou assim, mas eu sei fazer enquadramento de câmera. Eu falei, não, mano, quando eu comprei, assim, ó, vou contar um negocinho daqui a pouco. Quando eu comprei as coisas, eu comecei a pesquisar no YouTube. YouTube, cara, tu sabe tudo. Isso. Aí eu falei, pô, beleza e tal. A mesa, aí eu ficava 2, 3, aí eu vi esse daqui foi no podcast, foi do Primo Cast que falou, cara, isso aqui é bom, qualidade do microfone. Não precisa tu comprar Shure, pô, a qualidade disso aqui é maravilhosa, é Zoom. Aí assim, eu fui comprar e tal. Eu falei, pô, mano, onde chegou a câmera, eu liguei pra câmera, virava pro lado, eu falei, caraca, a ISO de um lado, ISO do outro. Eu falei, caraca, eu acho que tem mais um passo aqui, mano. Aí deu uma frustração, cara, que eu olhei e falei assim, caraca, eu gastei um dinheiro na câmera, a câmera é ruim, mano, não tem. Aí eu fui gravar, os primeiros ficaram aquele show motion. Eu não sabia nem o botão pra gravar direito, isso aí, cara. Aí eu falei, pô, deixa eu ir aqui Aí eu fui vendo, cara. O som não, eu já trabalhei na igreja, já toquei. O do som eu consegui me adaptar maneiro. Mas a câmera, nossa. Não, e é difícil demais. Aí todo mundo, não, deixa que eu configuro e tal. Foi, cara, não, deixa essa parada. Não, a Joyce, se você der um iPhone 8 pra ela vai bater a foto como se fosse um 15. Né, André falo, também. Aí se eu pegar o iPhone 15, vai parecer que é um 5S. Eu bato de qualquer jeito. Não. Eu pergunto pro Ricardo, cara, tua câmera tá suja, cara, tu não tem jeito. É isso aí. Aí eu falo assim, cara, parece que eu tô batendo foto num 5S, pô. Eu falo, pô, isso é um absurdo. Aí tem até ISO na câmera, né, mano? Exatamente, até ISO no iPhone. Sabia nem o que era isso. Entendeu? E assim, aí tu acha que a parada é mole, né? De você chegar. Ó, esse dia eu tive uma reunião até. Cara, eu dei. Não, finaliza aí. Não, você falou a questão de aprender e tudo mais, né? Eu tive uma reunião esses dias com uma cliente que ela questionou, né? A questão das artes. E aí ela falou assim: mas a minha gerente falou que faz as artes. Aí eu falei: não, tudo bem, ela pode fazer as artes, como eu também posso fazer pizza. Que é uma pizzaria. Eu falei, então, tenha certeza que a minha pizza não chega a 5% da sua qualidade. Aí ela ficou me olhando. Aí ela, é verdade. Eu falei, então, todo mundo faz. Mas se você vai ter a qualidade, são outros 500. São outros 500. Então você entenda que eu sou uma empresa como você é uma empresa. Entendeu? A Joyce até fala que eu sou um pouco audacioso. Mas às vezes tem que se impor. Mas às vezes tem que se impor, porque assim, é o nosso serviço. Porque hoje o nosso serviço tem muita gente para questionar. Pô, por exemplo, tem muita gente para questionar. Tem uma cliente que chegou para mim. Cara, eu abri a empresa, ela era essas coisas de PJ e tal, de recibo médico, essas coisas. Pô, não vale a pena abrir empresa não, porque eu tenho que pagar isso, aquilo. Eu falei assim, olha só, você tá comparando com o quê? Porque eu pago tanto de imposto, mas você emite recibo de tudo que você recebe? Não. Eu falei, então você está comparando a sonegação com o que é certo, é óbvio que a sonegação vai ser mais barato. Entendeu? É óbvio. Então, assim, é complicado. É complicado você. Eu falei, não, aí não tem discussão, mas se você emitisse todos os recibos, você tinha que pagar 22%.
Na empresa tu paga 6. Você acha ruim a diferença? Exatamente. Que não vale a pena? Ah, não, entendi. Entendeu? Mas assim, se você não se impor, já toma na cabeça. Exatamente. O mercado te engole. Então você tem que se impor. Até já se fala assim, um pouco audacioso, Léo. Mas tem que se impor. Não, mas é porque eu sou o dono da empresa, então eu tenho que defender com esse dente. Porque como é que você vai comparar? E às vezes. Não se compara isso. Esse mercado de MEI me irrita um pouco. Eu tenho a questão. Porque a questão do MEI. O cara entra, não tá acostumado a pagar nada. É isso aí. Aí o cara paga o contador, acha que é caro. Aí o cara faz esse negócio, acha que é caro. Não, acho que eu vou continuar no MEI. Aí uma vez eu falei assim, cara, então tu vai apostar no teu fracasso. É, porque você não vai aumentar sua receita nunca. Tu vai apostar que você vai ficar a vida toda ganhando 80 mil por ano. Não, pô, vamos dar um pontapé. Aí não, porque paga. Eu falei, não é paga menos imposto, porque você teria que pagar como pessoa física, você tem. E que ninguém faz. Ah, mas eu não vou fazer isso. Então você sonega. Então não tem. A diferença não é entre o que é certo ou errado. É porque um você faz sonega e o outro não. E como é que você quer que o que sonegue seja melhor, seja pior do que o outro? Não tem como. O outro que você contribui, é isso aí. E sair do meio para outra é porque você está subindo um degrau, que deveria levar para o lado positivo, como nós levamos. Não é todos não, né? Tanto é que você fez transição, tem a Gisele, que também é a nossa cliente, que entendeu, mas já sofreu ali. Ai, meu Deus, vou pagar. Agora eu vou ter que mas faz parte da transição. Mas assim, mas às vezes tem essa situação. Exatamente. E aí o cara acha que só tem que pagar se tem movimento. Fala, não, mas tua empresa tem movimento se você faturou ou não, entendeu? Então, é complicado. Queria que você entrasse um pouquinho nas IAs, cara, que é um tema bem legal. É um tema que vem atordoando um pouquinho os profissionais. Até porque eu trouxe 2 dessa área aqui, tu sempre aprende um pouquinho. Assim, a IA já existe há muito tempo. Mas o que tu acha que a IA pode transformar na sua área? Então, eu acho que eu trago um pouco para benefícios. Eu acho que para a maioria dos profissionais vão ter a necessidade de se especializar, tá? Mas hoje a gente traz como benefício que a gente automatiza e otimiza os processos da empresa, tá bom? Então, assim, a IA hoje ela veio para ajudar a gente cada vez mais. Então, porque hoje a gente vive uma era do imediatismo. Então, tudo é para ontem. Então, ainda mais na nossa área, e que a gente trabalha com audiovisual, às vezes dá um problema no restaurante, a gente precisa criar um conteúdo rapidamente ali. Então, hoje a IA ela vem para ajudar, seja um chat GPT para criação de roteiro, uma criação de texto. Então, eu acho que por trás da IA você precisa de ter um profissional. Que a IA nada mais é do que... Mas tu não acha que a IA, aí é uma parada que eu pensei aqui agora, é que nem aquele contador que você acha que você vai fazer no online. Que as pessoas... isso aí. As pessoas acham que vai chegar ali e vai fazer online. Para algumas situações funciona. Isso aí. Para outras não. Mas eu acho assim, pro profissional que souber usar, ele redimensiona, ele reconecta a tua área. Porque assim, eu acho que ninguém nunca vai... A IA nunca vai substituir a tua inteligência. Isso aí. A máquina nunca vai ser melhor do que a sua inteligência. Você falou da questão do desafio, eu sempre era assim, mano. Tinha o Anderson que trabalhava comigo na Eni, que ele falava assim: pô, mano, tu não aprende não? Eu tenho que te dar esporro pra você ficar com raiva e, mano, trabalhar pra caralho. É assim, às vezes, né? Assim, tu tem que falar. Então tem gente que é assim. E às vezes, mano, eu fiz 2º grau técnico. E o 2º grau técnico eu trabalhei com máquina. E o que eu entendi? Que a gente tem que ser mais inteligente do que a máquina. Então, se for para um jeito, vai para o outro. Se for para o outro, filha da mãe, eu vou te pegar. Tu não vai, não vou botar e o cara... E a gente sempre vence a máquina. É difícil, mas se você ter livre, mano, vou gastar meu tempo aqui para entender como é que funciona. Você consegue. Porque a máquina nunca pode ser... A máquina não é mais inteligente que você. Mas por exemplo, eu tenho dificuldade... Às vezes de escrever, tenho dificuldade às vezes eu tô usando, por exemplo, isso aqui eu boto a minha ideia no chat GPT e eu fiz o roteiro. Exatamente. Aí fica bonitinho, caramba. Mano, agora escrevo de qualquer jeito, boto lá que nem o Ricardo falou, bota 3 passagens, tu coloca e tu fala, caraca, mas assim... Mas tu tem que usar pro seu bem. Tem que usar pro seu bem. Mas assim, nada, foi o que você falou, questão do humano. A IA é exatamente isso, é um software
baseado na inteligência humana, com um grau de inteligência grande num determinado assunto. Mas ela precisa de um profissional por trás. Por quê? Hoje você consegue na IA você colocar um código-fonte para você criar um site. Mas como um ser humano você tem erros. Então você vai botar lá, você vai pegar o código-fonte, vai criar um site, vai ter algum erro lá. Você precisa de um profissional para poder contornar aquela situação e solucionar aquele erro. Entendeu? Então eu acho que os profissionais eles precisam trazer a IA próximo para poder otimizar o processo de trabalho. Mas a IA nunca vai substituir a tua relação, a questão de você entender a estratégia dos teus clientes. Não, de forma nenhuma. Porque, por exemplo, como você... Mas hoje a gente utiliza a IA exatamente já baseado do que a gente conhece com o cliente. Então otimiza o nosso processo. A gente consegue ter mais imediatismo. Olha, eu preciso disso aqui. Vamos lá. Porque, por exemplo, para eu fazer um planejamento tributário, eu preciso entender a estratégia do cliente. Então, é isso. Entendeu? Então, assim, se eu não entender a estratégia do cliente, eu posso botar ele em risco porque eu não entendi. Exatamente. Então, assim, se você não entender o que o teu cliente quer, você vai postar, não vai ter resultado, o cara vai ficar... Até foi uma das perguntas que eu te falei. Até onde uma campanha frustrada que não tem é culpa do empresário ou é culpa da pessoa que está gerindo? Então, porque eu não tive experiência muito boa com tráfego pago, não, assim, com as agências. Aí depende da questão de como funciona. Nós já atuamos já com uma corretora de seguros que foi exatamente uma questão dessa, né? Que ele depois veio criticar a gente. Atuamos com o Google Ads para landing page e aí ele começou a falar, Léo, hoje eu tive 10 ligações quentes, só fechei uma conta. Falei, 10 ligações num dia, você só fechou uma conta? Pô, não tá bom não? Ele, não, eu quero mais. Aí começou a manter essa média. Eu comecei a falar, poxa, está chegando até você. Fechar 20? Oi? Tu fechar 20 por mês tá ruim? Aí eu comecei a entrar em contato, a questão, né? Mas aí a minha função no funil é eu atingir esse cliente. 10, né? Eu atingir. A conversão seria dele, né? Nesse cliente, ele se cadastrar na landing page e o comercial entrar em contato com a pessoa que se cadastrou. Então, a partir dali que o comercial entra em contato, já não é mais função minha. Entendeu? Porque é a partir da venda da pessoa. Seria a partir dele. É a partir da pessoa que não conseguiu realizar a venda da forma desejada. O tráfego pago para contabilidade é muito complexo. É muito complexo. Porque a contabilidade é uma questão de... E hoje é mais em direção a Google Ads do que o próprio Instagram e Facebook. Eu acho que a contabilidade é uma questão muito relacional. É indicação. É isso aí. Cara, eu já tenho amigo meu que é meu amigo, não troca de contador porque o cara tá com outro cara há 10 anos. E é ao contrário também. Exatamente. Entendeu? E é isso. Hoje... O cara não vai me trocar... Por exemplo, chegar um primo seu que é de contabilidade, às vezes tu fala, não vou trocar o Bruno não, cara, assim, tá tranquilo, tá rodando. É isso aí. E é muito difícil tu furar. Aí você tem um problema que acaba que as pessoas trocam pelo problema. Muita gente veio por causa de problemas com outras agências, mas a gente tem muita indicação. Eu acho que hoje 70% dos nossos clientes são indicações. Que aí quando eu criei essa satisfação questão... com o nosso serviço, aí indica para outra pessoa, entre em contato, porque sabe essa questão da relação. Eu sou o atendimento de todos os clientes, eu faço questão de estar presente. Isso é importante, eu também. Então, assim, eu atendo todos eles. Tu tem um operacional, mas assim... Exato, você tá mas quem vai ao cliente para a solução, para o problema, sou eu. Então, hoje eu não tenho nem o WhatsApp profissional, eu passo meus clientes meu telefone pessoal exatamente para entrar em contato comigo quando quiser, entendeu? Porque eu sei que quando a pessoa me liga às 11 horas da noite, não é para me dar boa noite e me desejar uma ótima semana. Mas faz diferença, né? Faz diferença, porque se me liga às 11 horas da noite é porque deu problema. Não, e faz diferença você ter essa visão. Pra gente aqui, a gente é muito assim, a gente tem essa visão e é muito diferencial isso mesmo, né? Porque, cara, é muito, muito complicado você lidar com um cliente às vezes, mas também quando você sabe lidar, vira amigo, vira relacional. É isso aí. Eu fui em 3 ou 4 festas de final de ano, churrasco pra caramba. É o que acontece com a gente. Então, ontem nós inauguramos um cliente na Taquara. Eles te tratam bem, exatamente. E fiquem à vontade. A casa é de vocês, que vocês quiserem por nossa conta. Então essa questão da relação, porque eles sabem, porque quando a gente fecha um cliente, a gente fecha uma parceria. Sim. E essa parceria a gente veste a camisa, tá? Então a gente tem como questões de éticas da nossa empresa, a gente não pega comércios próximos.
Então, se eu atendo uma pizzaria na Taquara, é somente uma, eu não vou pegar outra. Entendi. Entendeu? Seja assim na Barra da Tijuca, na Tijuca. Então, os nossos clientes eles são espalhados pelo município do Rio. E entendeu? É muito importante esse diferencial, assim, né, cara? Porque é difícil e o tráfego pago, ele tem muito esse problema, né, cara? Porque às vezes você não dá, assim, o problema que acontece, né, com você, né, com a estratégia, às vezes é com atendimento. Lá. O que acontece? Como a gente atua muito com gastronomia... Ou às vezes porque às vezes você não consegue acertar o público também. Não, mas quando acontece muito, a gente atua muito com gastronomia, já tivemos casos de clientes... Mas sabe qual é o grande erro que eu acho? Não sei que não acontece com vocês, mas eu acho que é o grande erro. O desleixo com o dinheiro dos outros. Eu sou pão duro, tá? Que você bota R$1.000, aí daqui a 3 semanas você vai ver se o que gastou errado. Porque o cliente entende que você vai testar. É isso aí. Então, assim, beleza. Aí tu vai botar aqui, deu, mas... Pô, larguei de mão e eu brinco muito na empresa que eu sou pão duro com o dinheiro do cliente. Até mais que o meu dinheiro. Então, assim, se eu tenho um investimento mensal, aquele investimento a gente destrincha da melhor forma possível. Tá? Então não tem muito dessa questão de ficar jogando dinheiro fora, porque eu prezo muito na questão de relatório. Então a todo mês eu vou em todos os clientes, eu entro em contato. Mas aí que eu nem tava no script aqui, mas assim, qual é a diferença do orgânico pro tráfego pago? Então, hoje o orgânico, até muitas pessoas levam muito orgânico, levantam esse romantismo, mas na prática não funciona dessa forma. Você atinge uma porcentagem muito baixa do que você vai atingir no tráfego pago. Então, nada mais é do que o tráfego pago é a mussarela da pizza. Então, é necessário você a veia, né? Tipo, você precisa ter o tráfego pago para o seu negócio. Porque você vai atingir de forma assertiva o seu público. A gente aqui optou, nessa questão do podcast, ter uma questão mais orgânica. E eu estou tentando rever, até falei com o Prado que está... Assim, a gente está fazendo a parceria lá, mas aí depois a gente até conversa sobre a questão do tráfego pago, porque é uma evolução que eu preciso fazer também, mas eu tenho trauma com o tráfego pago. Eu vou te mentir. Muita gente tem trauma, tá? Aí, porque assim, vendem o ilusório. E comigo, eu sou muito transparente. E não, o meu caso, não é nem questão de ilusório não, que eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que acertar, porque quando você faz uma questão de tráfego pago, cara, vem muito cliente que às vezes não é teu perfil, ainda mais na contabilidade. Vem cara que quer 50, que 60 reais de contabilidade. E aí assim, até teve um que a gente fez, voltou, mas o público não ajustou. E o que eu senti necessidade ali, naquele momento? Que a gente é uma contabilidade diferente. Você sabe, você é nosso cliente. A gente trabalha com questão de consultoria, a gente trabalha de um consultivo. A gente não cobra um valor muito alto, assim, se você for pelo serviço. Não é tipo, é impossível, não. Muito pelo contrário, a gente pratica um preço bem tranquilo. Só que a gente entendeu que a gente precisa fazer todo um trabalho e o podcast é isso, porque a gente entende que a gente está nas redes sociais do cliente. Você vai falar do teu contador sem, teoricamente, ter que falar e as coisas funcionam, a gente tem esse relacional. Até o Ricardo já viu uns 10 podcasts, a gente vê o quanto isso é importante pra gente, anima a gente, tá? O quanto é importante o relacionamento. Com certeza. E, cara, é difícil porque... E a gente entende que isso pode gerar aquele engajamento que pra gente tá tranquilo, que é o de indicação. Entendeu? Então o cara pegar, enfim, por exemplo, até pergunta, tá gerando um montão de negócio, mas a gente querendo fazer parceria e tal. Sim. Mas é bom, o início é assim. Network, exatamente. O orgânico é muito mais lento. Exato, é isso aí. O orgânico é muito mais lento, é muito mais difícil. Você falou um pouco a questão da segmentação, talvez entre um pouco a questão da faixa de renda. Na questão da segmentação de interesse. Porque tem alguns gatilhos, principalmente na questão de Instagram e Facebook. Mas eu acho assim, pelo menos uma vez o cara falou pra mim e eu aceitei, que eu acho que é verdade. A gente trabalha com um tipo de contabilidade que a gente tem que ver o problema. Sim. E a gente tem que trabalhar no problema do cara. Então a gente tem que gerar conteúdo do cara. Por exemplo, a gente acabou de fazer o podcast com o Pablo, que é da HSMed,
que é extremamente nichado da contabilidade. Então, no Google tu não vai pegar esse tipo, mesmo que seja pela renda, entendeu? Mas se eu tiver o conteúdo ali, saber usar e aí sim impulsionar, eu acho que começa a gerar aquele... Pô, eu tô fazendo errado mesmo. Pô, deixa eu falar com esse cara porque eu... Pô, todo mundo fala aqui da relação que a gente tem de atender 24 horas. Tem até um cliente que fala que você é o contador. Você é meu contador 24 horas. Exatamente. E assim, a gente já te falou de noite, de madrugada. Exato. Não madrugada não, mas de noite. Mas de noite sim. De noite várias vezes. E assim, e tu também, quando você passou por nem saber por esse processo, eu te ajudei. Não, beleza. Aí a gente até negociou a questão do honorário também na época, Isso, não foi? Então a gente tem essa questão da parceria. Exatamente. Isso aí eu vou fazer no final. Aí vai fazer? Eu tenho que falar sobre vocês. E a gente tem... E eu acho que isso e é muito interessante topar, porque a gente... tu vê, né? Cada podcast é uma coisa diferente. Chegou aqui conversando... O Paulo tava aqui, um perfil totalmente diferente. Eu sou mais informal, eu sou mais... e a gente entra num tema que não nem colocou. Mas essa questão do tráfego pago, ele é bem importante, cara. Muito. Porque se você não encontrar... E dentro... Eu quero entender isso, cara, por favor. Mas assim, dentro do marketing tem vários segmentos dentro do marketing, né? Assim, tem um cara que é design, aí tu fala que o cara de design não sabe fazer o vídeo direito, aí você tem um editor, aí você tem o... Você tem o redator. Você tem um planejamento, você tem um desenvolvedor. E como é que funciona? Me explica um pouquinho aí essas etapas. Hoje nós somos 5. Sou eu, a Joyce, mais 3 pessoas. Um freelancer e mais 2 pessoas conosco. E como funciona essa questão? Todos são home office, tá? A gente trabalha 100% home office. E a gente funciona através de gerenciador de tarefas. Então, cada um tem a sua demanda. Não, mas como é que é essa questão do... Qual é cada área que você tem da tua? Eu sou atendimento, eu chego no cliente, verifico as necessidades. E você tem o alinho junto com a equipe o planejamento estratégico. Eu chego da reunião, faço toda a parte de briefagem. Como é que funciona a parte de gerenciamento de redes sociais? Nós temos planejamentos semanais. Então, como a gente muda muito a questão do imediatismo, então toda semana a gente via grades de publicações para os clientes. De acordo com a necessidade dele. Restaurante, vamos divulgar uma dose dupla de show, vamos divulgar uma promoção de um prato específico, vamos focar na questão de um prato kit para chamar pessoal com a questão de... E tu participa disso. E aí eu vou ao cliente, a gente faz todo esse elemento estratégico, verifico a necessidade dele, se ele quer focar em algum produto específico, em algum tipo de serviço, e aí eu chego e faço destrincho isso para os colaboradores. Como é que funciona? A gente faz a Joyce é nossa design. Nós temos a pessoa que faz a redação e eu faço toda a parte de gerenciamento de conteúdo. E a redação IA ajuda muito, né? Muito, muito. Porque foi a questão do imediatismo. Então a gente cria um volume maior de trabalho, a gente tem o imediatismo e depois a gente vai ajustando de acordo com a linguagem do cliente. Então hoje nós temos cliente com uma linguagem totalmente informal e nós temos um cliente com uma linguagem formal que atua na Tijuca, que precisa que tem um público mais experiente. Mas o vídeo engaja mais do que arte, né? Exatamente. Vídeo, então, música. Aí entra a questão do audiovisual. Então, a gente faz... Hoje eu comento muito com a Joyce. Mas você faz o audiovisual ou você pede pra alguém lá filmar? Nós fazemos toda a parte do audiovisual. A Joyce... Eu sou fotógrafa. A Joyce é fotógrafa profissional. Nossa videomaker. Ela abraça essa causa aí. Uma utilidade. Ela abraça essa causa e faz com maestria. Então, mas eu tô te falando, você precisa de vários braços. Precisa de vários braços para poder executar, exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem vários braços. Então, a questão do audiovisual é um trabalho minucioso. Então, no sábado agora, a gente estava no cliente, chegamos lá às 7 horas da noite, saiu uma hora da manhã. Então a gente fez o completo, porque no domingo ele ia inaugurar, porque tinha atrasado a questão da obra. Falei, não, aí é a questão da parceria. Falei, deixa comigo que eu vou me ajustar aqui, nós vamos no sábado à noite, nós vamos fazer todo o material e você vai inaugurar no domingo com conteúdo. Então é a questão da parceria. Aí ele hoje mandou mensagem e falou, a inauguração foi um sucesso. Lotou. Então é aquela questão, né? Porque se você hoje pega a maioria fala, não, meu horário comercial é de segunda a sexta e, infelizmente não vai dar, vamos agendar para uma próxima.
Mas a pessoa veio até você, negociou com outras empresas. Sim. E fechou com você, é questão de vestir a camisa, entendeu? É de você ter comprometimento pelo resultado, né? Você entender que e eu sou viciado em resultado. Você vê que o cara tá feliz, aquilo funciona. E ontem nós fomos na inauguração e ele tava... Assim, Bombou. ele tava maravilhado. Falou, Léo, isso aqui... Foi acima da expectativa dele. Acima da expectativa. E ele te paga até mais um pouco ali do que... Não, o mais um pouco só ficou do show mesmo. Não, aí o contrato pagou mais. Ó, já tá reclamando aí. Não veio mais não, mas o show tava maravilhoso, super gelado, hein? Não, mas assim, mas com certeza ele vai me indicar pra outras pessoas. É isso que importa, né? Exatamente. Que é a indicação. Eu acho que a gente vive num mundo muito imediatista, né? E tudo é pra ontem e tal. E, cara, empreendedorismo ali, o que a gente faz é todo dia. Todo dia. De repente pinta, aí o cara, vou te indicar. E, cara, a indicação, ela tem o seu lado bom, assim, de um lado. Como eu te falei, eu tenho trauma com tráfego pago, a gente vai conversar depois um pouco, mas assim... Porque eu tô com esses conteúdos como eu te falei, cara, a gente acabou gravando muito ali pra aproveitar a questão ali do dia de gravação, porque a gente tá gravando aqui dentro o estúdio, na verdade é meu escritório, então não dá pra disponibilizar todo dia e tal. E aí aí você vai aprendendo, né, cara? Porque tem todo um trabalho, de pós e de lançamento, exatamente, de você não embolar as coisas, de rios. E eu até conversei com os dois lá que estão me ajudando. Falei, gente, assim, cara, vamos fazer 3 rios, um desse, daquele. E vamos lançar, depois daqui a um mês a gente revisita para fazer uma estratégia melhor. Porque, por exemplo, qual é a estratégia que a gente vai fazer agora? Tipo, a gente vai falar de escola. Então a gente vai criar um cenário para falar de escola, que foi a Legacy que a gente trouxe. Amanhã, quarta-feira, a gente vai lançar depois o do Fernando, e que é de carro. Então a gente vai tentar falar de carro. O Prado também vai falar mais ou menos do teu assunto. Então a gente vai tentar linkar os assuntos junto para poder linkar. E aí depois eu penso em tentar fazer tipo, advogar e tal, porque o canal tá, eu não as coisas vão acontecendo e vão se desenvolvendo para um caminho que a gente não imagina. O empreendedorismo é assim. Mas, por exemplo, o canal, eu tô vendo o quanto é legal você conversar, tocar essa história, as pessoas gostam. E eu tô gostando dessa questão toda e tal, tendo feedback. Eu sou meio com autoestima um pouco complexo, assim, de não aceitar muito elogio, assim, mas as coisas estão indo bem. Se todo mundo tá teoricamente elogiando, é porque ninguém tinha necessidade de mentir. Se ninguém falou assim, não vou no seu podcast, não, aí tu fica preocupado. Mas se todos vieram só vou tomar um esporro agora, mas tudo bem. Só um pouquinho. Mas... Aí assim, aí você fala, caraca, é legal e tal, e vicia um pouco, né? Não, é isso aí. E aí entender, né? O elogio. Você criar conteúdo vicia, né? Porque isso, você que já passou por esse negócio da mente, cara, faz bem. Então, aí hoje entra a questão, né? Hoje a minha mente é outra. Hoje eu acordo às 5h30 da manhã, eu vou treinar com uma disposição. Ela até fala que eu sou, cara, insuportável. Você já acorda numa animação que, pelo amor de Deus. E eu volto do treino, busco a minha filha, levo na escola, volto, sento na frente do computador. E aí começa a batalha. Mas virou uma rotina de segunda a sábado fazer isso. A Joyce não queria falar muito não, né? Deixa ela falar um pouquinho. Ela já tá se soltando mais, né? Não, mas a rotina, assim, em si é muito complexa, né? A gente tem que lidar com... E assim, até antes pra gente caminhar aqui pro final, que o papo tá até bem legal, assim, mas, assim... Essa parte de vídeo, né, de você ajustar, de você tocar ali, às vezes, em algum sentimento, você gera eu acho que o vídeo ele tem a capacidade de gerar em você algo que você não imagina, nem sabia a sua necessidade, né? Então, como é que para você gerir, como é que é essa ideia de você gerir, botar um áudio de um jeito que colocar mais triste, mais sei lá o que chamar,
E aí tu vê aquilo tudo funcionando, como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho? Pode dar o spoiler do seu trabalho. Não, eu trabalho assim, a todo momento eu falo com ele, eu falei, quando eu vou montando, quando eu vou pro cliente já montar, eu já vou pensando em tudo. Eu acho muito maneiro, às vezes tu pega aquela florzinha que tá ali, tu já conecta. Eu já vou pensando em tudo. Eu penso, essa aqui pode ficar legal numa gelado, música assim. O chopp gelado saindo. Exatamente. Aí tem a pizza o estilo, o chopp, o que é isso? Muito final de semana. O que leva, né? As pessoas que estão no final de semana estão querendo tomar uma cerveja com os amigos, e você já leva uma música que já remete a isso. Aí você pega um ângulo que já dá aquela suculência, dá aquela vontade de beber. Isso tudo é uma técnica, então. É mais uma questão de olhar, né? De um feeling, né? Tem toda uma sensibilidade sobre isso. Aí, tanto no vídeo quanto na foto. Mas hoje em dia o post em si, só com o negócio, não tem mais engajamento, não, né? Depende da forma que você quer converter. Então, em carrossel, né? Assim. Então, às vezes o tráfego pago, um post estático, ele converte em uma venda mais imediata. Então, por exemplo, eu atua muito com pizzaria. Então, de segunda a quinta, onde acontecem as promoções mais acessíveis, a gente foca no post estático. Que é exatamente a pessoa que tá rolando ali no feed ou passando no story. Ela verifica, opa, foto bonita, caraca, a partir de R$ 75,90, pum, clica. E aí vai vai pro WhatsApp para entrar em contato. Também é muita questão de olhar. Porque às vezes, a trabalhar com um vídeo, você tem que despertar o mais rápido possível. Então, às vezes a gente trabalha com reels, passando ali, chegando a foto, mais por reconhecimento da marca, e depois a gente vem atingindo com uma publicação estática, com algo promocional. Entendeu? Por isso que a gente entra chamando a atenção através do vídeo, e aí a gente entra com a ferramenta de remarketing, a gente vai atingir pessoas que se engajaram com aquele vídeo com algo promocional, entendeu? Então tudo isso dentro de um planejamento estratégico. Bem interessante o papo, né, cara? Assim, tá bem legal. Inclusive foi a nossa monografia, né? E foi a monografia. Nossa monografia foi basicamente sobre isso, sobre a manipulação que a gente causa, né, da forma que a gente desperta o desejo de consumo. Que a gente desperta o desejo de consumo nas pessoas. É muito legal. Aí você mistura um pouco de marketing, de publicidade. Tanto de vídeo quanto foto, né? Foto também, você já tem que olha, vem a pizza, aí você já olha, poxa, como é que eu vou chamar a atenção ali? Vamos pegar a pizza. Então tu vai fazer o nosso make-off aqui. Vamos pegar a pizza, pega a pizza com a mão. Manda ela fazer o nosso make-off aqui mas junto. já tem um trabalho. Excelente. Então. Aí eu falo assim, olha a pizza e falei, pega a pizza com a mão. Pega a pizza com a mão, aperta ela, deixa o queijo puxando, assim tá. Porque assim, quando você olha lá, você vai pensar o quê? Exatamente. Aí vamos pegar uma pizza de bacalhau, vamos jogar um azeite por cima, vamos mudar o orégano caindo. Então tem toda essa. E assim, só pra gente caminhar aqui pro final, quais são os projetos da empresa assim que você vê daqui a um tempo? Então. Você quer caminhar para um outro? Tu quer incorporar um pouco mais a questão da IA? A IA já está presente já. Mas qual é o teu objetivo, projetos e negócios aí que você está vendo no futuro? Então, a gente está num projeto de uma projeção, acho que 2025 será o melhor ano da Etíope. Até acho que mesmo pela mentalidade. Agora em março a gente muda a nossa identidade visual. Toda a nossa questão de mentalidade da empresa, nossa metodologia. A gente colocou isso na cabeça que a gente entrou num novo nível que a gente vem mesmo focado no trabalho 100% para isso. E de acordo com como eu consegui me cuidar nesse ano anterior de 2024, foi um dos anos mais difíceis da minha vida, devido à perda da minha avó, devido às questões financeiras e tudo mais. E eu passei por isso, aquela questão, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E eu acho que desse mar aí eu passei com maestria e eu virei o ano com essa garra, eu e ela com essa raça que eu falei, vai pé na porta e vamos para 2025. E tá tudo estruturado para ser um ano incrível. E Vim, a penúltima pergunta ali é de como é que é a nossa relação aí, queria que você falasse um pouquinho da gente, de como a gente conseguiu te apoiar no negócio, como é que foi o nosso relacionamento. Então, a SBF chegou, Bruno, assim, de uma forma muito satisfatória até hoje. Eu acho que
Vocês se assemelham muito à nossa metodologia de atendimento ao cliente, não importa se ele é pequeno, médio ou grande. Você atende todos da mesma forma. Então, toda atenção, todo suporte, todas as vezes que eu precisei da ajuda de vocês estiveram presentes. Eu acho que tanto você quanto seus colaboradores, assim, então de parabéns. Eu acho que eu já indiquei algumas pessoas já para vocês. Obrigado. O que acontece? Acho que o contador a gente tem que confiar mais do que nunca. Então, assim, eu só agradeço pelos serviços prestados. Eu acho que obrigado, e esse ano vão ter novas guias aí para emitir. Se Deus quiser. E já começou já vão ter novas guias para emitir, que a gente chegou 2025 com uma nova cabeça aí. E vamos para cima. Só para fazer a última pergunta. Pergunta não. Vou deixar aberto ali para você falar um pouquinho da tua empresa, teu @. Sim, o que você quiser falar, fica à vontade aí. Não precisa mandar beijo para ela, que ela já está aqui, né? Nós somos a Etíope Digital. Nós fazemos toda a parte de gerenciamento de redes sociais, desde o planejamento estratégico até a criação de conteúdo de audiovisual, tráfego pago, criação de site. Então você encontra muito mais do que uma agência, você encontra um parceiro disposto a vestir a camisa da sua empresa e alavancar o seu negócio. O nosso @ é @Etíope Digital, o site etiopedigital.com.br. Não é mágica, é conhecimento. Esse foi mais um episódio do Conecta SBF. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ativa o sininho aí para você receber mais conteúdos desse. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.